Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 44 de arte e hoje vamos falar de uma técnica artística chamada gravura, que é muito legal, eu adoro, e com ela você consegue fazer cópias. É como se fosse uma impressora, né? Um carimbo aí do desenho, do trabalho que você vai fazer. Como objetivos, nós temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação ainda de diferentes produções artísticas, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, a gravura, ela é uma técnica artista no qual é possível imprimir, então, cópias da imagem a partir de uma matriz. Então, você cria o desenho uma única vez numa matriz que pode ser feita em diversos materiais e a partir delas são feitas cópias. Então, para se fazer uma gravura é preciso essa matriz, esse suporte, então, onde será feito o desenho. Como é o processo, então? Esse suporte, que pode ser uma madeira, um isopor, enfim, metal até, ele é desenhado, então, entintado, né, passado tinta ali, e a imagem é impressa no papel, como se fosse um carimbo. E a gravura é um múltiplo, isso quer dizer que ela pode, então, pode-se tirar várias cópias de um mesmo desenho. As gravuras, elas têm um valor artístico por serem totalmente originais e realizadas também artesanalmente. E comumente elas são numeradas, então, para saber que não é um plágio, e sim uma cópia daquela mesma matriz. O material da matriz é o que vai classificar a gravura. Então, se foi utilizada a madeira como base, o metal, o linóleo, enfim, é o material que dá o nome aí para o tipo de gravura. Vamos conhecê-las, então. A xilogravura tem origem chinesa e é uma técnica, então, que significa gravura em madeira. Então, xilo é de madeira. E por meio dessa técnica, então, é entalhada a madeira, formando a imagem que se quer, e para isso é utilizado uma série de instrumentos cortantes chamados goivas. Essas goivas, elas têm vários formatos e elas são afiadas, são faquinhas, mas com pontas ali curvadas, arredondadas, né? Chanfradas, que você consegue trabalhar com a madeira. Claro que existem madeiras mais difíceis, madeiras mais próprias para esse trabalho, mas é um trabalho duro. Já tentei fazer aí uma xilogravura e talvez a madeira que eu utilizei, né, foi mais difícil, mas exige aí muita técnica, muita força também. E o curioso, de certa forma, é que, né, você não tem como corrigir. Então, se você forçou aquela ferramenta e cortou ali um lugar errado da madeira, não tem o que fazer, né? A não ser que você colhe ali ou recomece, porque você cria vincos, né? Você cria textura nessa madeira. Então, o que vai ser impresso vai ser o que está em alto relevo, né? Aquilo que você quer que fique em branco na folha, você precisa tirar, então, com essas goivas, né? Tirar ali a madeira. A imagem mostra bem esse exemplo, né? O que ficou sem tinta é o que foi feito o vinco com essas goivas, tá? Então, o artista, ele deixa em relevo a parte que ele quer que apareça no desenho, né? E depois, então, passa a tinta e carimba, né? Faz o processo. O processo da estampa é igual, indiferente o material, né? Se vai ser em metal, em linóleo, madeira, o passar a tinta e o carimbar, a forma é a mesma, né? Então, na hora de fazer essa gravura, é bem importante você prestar atenção, então, no que você quer que apareça, porque comumente a gente desenha e pinta, enfim, a figura, mas aqui você faz como se fosse um desenho em negativo, aonde o fundo você entalha e deixa a figura, a forma, então, à mostra. Importante destacar, se você for fazer uma escrita, uma palavra, você tem que espelhar as letras, porque ele vai ficar, né, o carimbo, então precisa sair correto. Então, tem que ter atenção nisso, se você for praticar, então, com palavras. No Brasil,
essa técnica da xilogravura, ela também foi um meio utilizado para propagar aí a literatura de cordel, que são esses pequenos folhetos, então, que contêm poemas populares e que são expostos para venda aí comumente em cordas penduradas, daí o nome cordel, tá? E as imagens, as ilustrações da literatura de cordel são feitas com xilogravura. Então, tá aí a marca artística aí junto com a literatura, marcando presença aí no Brasil. É super característico e é característico também mais do norte e nordeste brasileiro. O uso, então, da xilogravura, né, da madeira para gravura, se propagou muito, então, na literatura de cordel, porque é uma produção muito simples e tem um custo muito baixo. Simples em partes, né? Simples porque você faz uma única matriz e você consegue fazer cópias, e tem um custo baixo, né? Não exige aí altas tecnologias para que isso ocorra. Então, isso foi assim fundamental para sustentar essa tradição, né, do cordel e criar essas raízes fortes, então, para que isso passasse de geração em geração e realmente marcasse história. Com uma tradição, a xilogravura aí no cordel já tem mais de 100 anos de tradição e foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil pelo IPAM. Então, olha que importante, né? A literatura de cordel entrando aí como patrimônio cultural. Aqui eu tenho duas imagens que ambas são gravuras e eu destaco a gravura colorida, que não é tão comum. A maioria das gravuras é feita geralmente em tinta preta e tudo de uma cor. Aqui foram usadas outras cores, mas aí tem que ter o cuidado então de entintar as partes corretas, também de uma maneira assim rápida, porque antes que a tinta seque na matriz é preciso fazer o carimbo. Então tem esse cuidado também, então é um pouco mais trabalhoso essa gravura colorida. Colorida e de cores diferentes, né? Porque nada impede dela ser toda vermelha, toda azul, enfim. Mas que use mais cores, então ela tem que ter este cuidado. Outra técnica se chama linoleogravura, que o material utilizado é o linóleo, tá? É bem parecido com a xilogravura, mas ao invés da madeira, então, a matriz é de placas de borracha, né, fininhas, que são chamadas de linóleo, é um material sintético. Também se usam ali as ferramentas, né, cortantes, as goivas, para criar o relevo, para produzir então essa estampa. Nós temos uma linoleogravura do Picasso nessa imagem, feita em 1962, e essa foi então feita a partir de uma matriz de linóleo. Essa técnica do linóleo ela é mais recente que a xilogravura por causa do material da matriz, né? E também foi mais utilizada pelos artistas modernos, como o Picasso, né? Que eu exemplifiquei. Então, eu posso dizer que a xilogravura foi aí foi a primeira técnica empregada, né? Porque a madeira era de fácil acesso e tudo mais. Então, o linóleo, o metal foram sendo aprimoradas essas técnicas de gravura. Aqui está o metal. As matrizes que são feitas em placas de cobre, zinco, alumínio ou até mesmo latão, elas podem ser feitas, essa gravura, esses vincos ali na placa metálica, de duas maneiras básicas. Uma é chamada de ponta seca, que utilizam-se então instrumentos para riscar a superfície. Aí não se usam as goivas, mas um material específico para o metal, onde é realmente riscado, é feito esses vincos manualmente. Outra técnica que se chama água forte, que é o que? Se utiliza um ácido para corroer esse metal. Então, são duas técnicas diferentes, mas que vão resultar numa matriz para a mesma forma aí de estampa, né? Outro tipo de gravura é a litografia, que também aí é um pouquinho diferente, e ela parte de um princípio químico que água e gordura se repelem. Então, tá aí, olha, ela já não faz vincos na superfície, mas usa a água e a gordura.
As imagens, elas são desenhadas, então, com um material gorduroso, né? Como uma tinta a óleo, digamos assim, que ela não é solúvel em água, sobre uma pedra calcária. E aí se aplica, então, um ácido sobre essa placa, onde a imagem é gravada. Por quê? Aonde o óleo, né, o desenho ali com algo gorduroso ficou, o ácido líquido ele não vai penetrar e vai corroer ao redor. Então, ele cria essa textura de uma maneira bem diferente. Eu deixo um vídeo onde mostra o processo de uma litografia, que não é algo tão comum, né, da gente ouvir falar do que as gravuras convencionais, mas é bem interessante, vale a pena conferir. Fica a dica para vocês assistirem depois. Outro tipo de gravura, que aí é mais, até diria comercial, é algo que a gente está mais acostumado, é a serigrafia. Que é o quê? É uma impressão, então, que transfere a imagem para uma superfície, como um tecido ou um local que você deseja. Camisetas, por exemplo, né? Empresas que fazem, então, estampas personalizadas de camisetas ou tecidos são serigrafias. A serigrafia, ela grava, então, essa imagem, geralmente em tecido, e ela ocorre por um processo fotográfico. Essas imagens, elas são gravadas em uma tela de poliéster, é como se fosse uma tela de pintura, assim, mas com poliéster em vez do pano da tela. E se utiliza, então, um rolo de tinta e a imagem é transferida para a superfície desejada. Como isso acontece? É feito, então, essa passagem do desenho para essa tela e é feito um processo específico com uma luz que isso fixa na tela para ele ficar impermeável, para quando você passar a tinta sobre essa tela, não ir tinta para todos os lados, mas só onde queira ir, tá? O processo completo também está no vídeo a seguir, que mostra desde esse início, desde fazer a tela, então, para estampar. É algo, de certa forma, que é possível ser feita de forma caseira e usando outros materiais, mas numa linha de produção, então, isso ocorre usando essa tela, esse processo aí de uma luz fotográfica para fixar essa imagem e torná-la impermeável, então, no passar a tinta. Pensando nisso, eu quero convidá-los a fazerem uma gravura comigo, tá? Ou vocês podem olhar como se faz e depois buscar o material e produzir essa gravura. Eu vou utilizar um material bem mais comum, que todo mundo geralmente tem em casa, que é um pedaço de isopor. Eu utilizei, eu já fiz até o desenho aqui, uma bandejinha de presunto, queijo, frios, geralmente. Eu cortei a borda, aquela borda assim em relevo, porque é mais fácil ela ser toda plana. Para fazer o desenho, usa uma caneta de ponta mais grossa, porque a caneta de ponta fina, ela perfura muito fácil o isopor. Se furar, não tem problema, mas a chance dele quebrar e ficar mais frágil é bem grande. O que é bacana? Vejam que aqui, né, na graminha e no miolinho da flor, eu pintei tudo, então ele está em relevo. Talvez no vídeo não dê para ver, mas ele está mais fundo. Teoricamente, aqui não vai estampar na minha folha, na minha impressão. Feita esta matriz, eu vou entintar, né? Vou passar a tinta. Para isso é bacana que você utilize um rolinho de pintura, porque aí a tinta vai passar de maneira uniforme. Pode-se usar pincel também, só que aí você vai passar a tinta, às vezes de forma irregular, vai entrar ali nos vincos e a estampa não vai ficar tão bacana. Vejam que aqui eu usei amarelo e azul misturados, então alguns lugares vão dar o verde aí da mistura. Eu vou pressionar então sobre a minha bandejinha de isopor a minha tinta. O bacana do isopor, que ele é fácil de desenhar e ele não seca tão rápido, ó. Vejam, entintei ali, vou apoiar e pressionar na minha folha de papel. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser com o mesmo isopor. Olha aqui o resultado. Eu fiz uma gravura, uma isogravura, porque é do isopor. Se eu passar a tinta novamente e carimbar novamente,
eu vou repetindo, eu posso usar outras cores, posso, né, aperfeiçoar. Observe que aonde está bem forte de caneta, ele ficou branco no desenho, porque eu criei esse relevo negativo. Então, de uma maneira muito simples, eu tenho uma bela gravura. Vejam que alguns lugares onde a própria bandejinha ficaram mais brancos, se eu apertasse um pouco mais uniforme, então ficaria, né, diferente. Cada impressão é única, porque a maneira que você pressionou, quanto de tinta você passou, então tudo isso é bem particular e é uma forma única aí de gravura. Espero que tenham gostado, nos encontramos na próxima aula. Até mais!